Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Hoje é domingo, tem uma palavra aqui para o meu coração. Palavra de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, que Deus abençoe a tua vida, tua família. Que Deus abençoe o teu lar, o teu trabalho, tua empresa, se você for empresário. Que Deus venha multiplicar na tua vida, que Deus venha te dar saúde. Que Deus trabalhe na tua vida sentimental. Que Deus te dê a paz em nome de Jesus. A pergunta hoje é: o que é fé? Você tem fé? Você é aquela pessoa que precisa de ver para crer? Isso não é fé. Isso não é fé. Eu tenho aqui nas minhas mãos um papel. Se eu precisar de tocar, ver para crer que isso é um papel, isso não é fé. Tá? Isso não é fé. Então a Bíblia define a fé, lá em Hebreus, como diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Lá nós temos um exemplo de fé que trata de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E diz o seguinte: certa mulher havia 12 anos, 12 em inglês, 12 anos, que vinha sofrendo uma hemorragia e já havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Aqui parece que indica que a mulher era mulher de posse. Veio por trás de Jesus e tocando na borda dele, da capa dele, e logo a hemorragia se estancou. Essa mulher, ela trava uma batalha para chegar até Jesus, porque havia muitas pessoas. Tem outras passagens aqui que trata outros livros aqui trata dessa mesma passagem, outro evangelho, que vai dizer que essa mulher, ela veio por baixo, até porque as mulheres que tinham hemorragia eram consideradas como mulheres impuras na Bíblia antes. A mulher, quando ela está no estado menstrual, por exemplo, ela era considerada uma mulher impura. Isso para os judeus. Não vou explicar, até porque não tem tempo para explicar isso daqui. Então essas pessoas, elas eram colocadas para fora da sociedade. Ela não podia viver em sociedade, em comunhão com as demais pessoas. E essa mulher, ela sofria. Essa mulher, eu creio que onde ela chegava, as pessoas se afastavam. Se ela sentasse num banco, numa cadeira, as pessoas não sentavam naquela cadeira, porque aquela cadeira se tornava, de uma certa forma, impura, um local imundo. Então as pessoas buscavam se afastar dessa mulher. Essa mulher não tinha prazer. Ela tinha gastado tudo com os médicos, mas ninguém pôde curar essa mulher, nem um médico. Mas ela ouviu falar que Jesus é Deus e que Jesus estava em certo lugar. Sem ser percebida, que ela não poderia ser percebida, porque de outra forma eles não deixavam ela chegar. As pessoas, não Jesus, as pessoas. Ela foi escondida, ela se agachou como um cachorrinho embaixo das pessoas, por baixo ali. Você imagina a multidão e alguém abaixado. E ela pensou: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. E a Bíblia diz então que essa mulher, ela toca em Jesus. Ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, no mesmo instante, o sangue foi estancado. No mesmo instante. Para você ver o que é fé e o que é poder. Simplesmente dessa forma. Então, você tem fé? Porque para que Deus venha cumprir na tua vida, você tem que ter fé. Para que Deus venha realizar milagre na tua vida, você tem que ter fé. Se você não tem, ore a Deus para que Ele te dê fé, te ajude. Peça ajuda para o Senhor e certamente Ele se agradará do teu pedido e vai buscar te ajudar. Nós temos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, o caso dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego.
Esses homens foram colocados diante de uma prova que pouquíssimas pessoas já provou. O rei mandou construir uma estátua de ouro e ordenou que em seu reinado todos deveriam se curvar diante dessa estátua quando ouvisse o barulho dos instrumentos. Todos, sem exceção, todos. E ele tocou, as pessoas se ajoelharam, se curvaram e adorou a imagem de ouro, mas no mesmo instante chegou um pessoal ali e falou assim: olha, tem 3 caras aí que não se curvou não. Os que o senhor colocou como governadores sobre as províncias, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou chamar eles e falou assim: ó, acho que eu não ouvi bem o que falaram de vocês aí, pode ser que foi engano. Vocês têm aqui a oportunidade de mostrar que vocês se ajoelharam e eu vou mandar tocar. E eu quero ver o Deus que vai livrar vocês de minhas mãos, caso vocês não se curvarem. Eles disseram: rei, quanto a isso aí, não precisamos nem te responder. E uma outra coisa, nós não nos curvamos diante de outro Deus. Não desrespeita o Senhor, nós não nos curvamos. Nós servimos um único Deus. Se Ele quiser nos salvar, Ele nos salva. Se Ele não quiser, também nós não nos curvaremos diante da tua estátua. O rei se enfureceu e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7, né? 7 vezes o número da perfeição aí. E aí, como ele apressou para que eles fossem lançados lá, os soldados que os lançaram morreram, o fogo matou os soldados. E o rei, sentado assistindo toda aquela multidão, quando ele olhou, falou assim: mas não foram 3 que lançamos lá, por que eu vejo 4? Eles estão lá andando, dançando no meio da fornalha. Ele se aproximou da fornalha e falou assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus vivo, venham para fora. Isso é fé. Você tem essa fé? Você está disposto? Nós temos missionários que, diante de situações parecidas nesses países, aí, principalmente nos países da janela 1040, eles morrem porque eles são colocados diante dessas situações, são forçados a negar a fé, eles não negam e são mortos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, que Deus te abençoe nesse dia. Se você crer, Deus vai operar na tua vida. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Mas tem que crer. Creia e você será alcançado, ou você será alcançado em nome de Jesus. Porque Deus é Deus e Ele é um Deus de poder. Forte abraço a todos, que Deus vos dê um domingo abençoado em nome de Jesus.